No vídeo de hoje, um review completo da Commander TD380, a versão 4x4 da Commander, para você que tem um estilo de vida um pouco mais adventure, no fim de semana vai para um sítio, tem uma estrada de terra, não quer ter problema, essa versão pode ser interessante por ter tração 4x4 para você. Então vem comigo, eu vou te mostrar tudo em detalhes da Commander Diesel aqui no canal. Bom, então vamos conhecer aqui a parte da frente da Commander. Essa é uma Commander Overland com 171 cavalos, como eu tinha falado, e um motor diesel, né, turbo diesel TD380. Então quando a gente fala aqui da parte da frente do carro, a gente vê que a harmonia, né, eles conseguiram fazer com que a harmonia do carro funcionasse muito bem. A gente tem essa máscara negra nos faróis Full LED, que você percebe que não é a lente, né, é o interior que tem esse fosco aqui dentro, permite com que ele fique com um ar mais agressivo, uma frente um pouco mais sisuda, que dá um lado muito mais agressivo para o carro. Os 7 continentes, eles estão de uma forma diferente, né, na Commander. Eles conseguiram embutir essa grade com os faróis e ficou realmente muito legal a junção com o capô. O detalhe no Jeep aqui também em dourado, que a Commander tem toda a sua composição, vocês vão perceber até no Commander ali escrito no lado da porta, ficou muito bem harmonizado na Commander, na versão branca aqui. Temos a DRL diurna, então você pode transitar em estradas com essa luz diurna. E temos o farol de neblina abaixo, que conforme você faz a movimentação, ele acende para buscar alguns lugares que não estão iluminados na hora de fazer curva. A gente percebe aqui também os sensores de estacionamento dianteiro, a gente tem 2 aqui e 2 do lado. E essa grade aqui de refrigeração também esconde mais 2 sensores dianteiros aqui, que são sensores também que vão fazer o trabalho de estacionamento, e o sensor anti-colisão que vai estar ali ao centro, atrás do retrovisor. Então, te convido a conhecer aqui a lateralidade desse carro para ver como que ele harmoniza muito bem. Vamos falar um pouquinho do conjunto de pneus. Ele vem equipado com rodas aro 19, é um perfil de roda até muito grande para a versão 4x4, na minha opinião poderia ser uma aro 18 aqui, e na versão gasolina ser aro 19. Eles mantiveram esse mesmo padrão, utilizam um pneu 235/50R19, o que nos indica que é um pneu de perfil fino. A gente vê que a caixa de roda interna ela é em plástico, então ajuda na parte da lavagem, não é aquela caixa de veludo igual da Grand Cherokee que fica meio chato de lavar, né? Essa é uma versão blindada, tem algumas diferenças, mas nada significativo, então ela também está disponível na versão blindada para compra aqui. E inclusive quem for fazer a blindagem, eu indico e recomendo que seja só na diesel, porque realmente a blindagem, mesmo pesando um pouquinho hoje em dia, né, a gente foi visitar a DVB que fez essa blindagem, e eles dizem que na manta de Udura a gente está em torno de 200 kg a mais no carro. Mas mesmo esses 200 kg, num carro com motor T270, que é o mesmo do Renegade, que na Commander já puxa um pouco o motor e consequentemente exerce mais o carro, consome mais, enfim, precisamos um pouco mais de torque. Então esses 38,7 kg de torque vai ajudar nesse peso extra aqui, no caso da Commander. Bom, então vamos olhar um pouquinho aqui a parte de trás. As assinaturas da lanterna eu já tinha mostrado para vocês na versão a gasolina. A gente tem aqui o Jeep também com o mesmo dourado em volta e a câmera de ré aqui. Como é uma versão blindada, temos acima o adesivo da DVB, que inclusive a gente gravou para vocês verem um pouquinho dos processos de blindagem de um carro. E aqui atrás nós temos os sensores de estacionamento. Um diferencial da versão TD380 para a versão T270, que é a gasolina, são essas tampinhas que a gente vê aqui, que são tampinhas para você ter acesso à parte de reboque do carro. Então assim, ela é uma versão 4x4, mas não é uma versão Trailhawk 4x4 como a Compass tem, que já tem anilhas mais aparentes para reboque. Aqui é uma versão, vamos dizer assim, como se fosse uma versão completa limited do Compass e a gente tivesse o 4x4. Ele não vai mudar grande coisa no que diz respeito aí à parte off-road. Você vê que até os ângulos de entrada não mudam praticamente nada, então é realmente um carro 4x4, é o mesmo carro com motor, um powertrain diferente. Então vamos abrir aqui um pouquinho o porta-mala para vocês verem a parte de abertura automática do porta-mala.
Então ela consegue fazer isso muito bem graças a esses amortecedores que a gente tem aqui do lado direito e esquerdo, e também temos os 7 lugares. Quando os 7 lugares eles estão totalmente abertos, assim vocês percebem que o porta-malas fica com uma litragem bem reduzida. Você pode regular o 7º lugar um pouco mais para frente assim, e pode reclinar ele um pouco mais, só que você acaba perdendo um pouco de espaço aqui. Quando ele não está reclinado, a gente tem essa configuração aqui do porta-mala inteiro aberto. Então é sim um carro maior que a Compass, vai te entregar um pouco mais de conforto, mas lá dentro no cockpit você percebe, por exemplo, no banco de trás, que é aquela mesma linha de conforto que você já tem na Compass. Pra gente fechar, a gente tem um botãozinho aqui, ó, para fechadura automática do porta-malas. Só antes, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a parte de o que a gente tem de opcionais. Temos o tampão, que ele vai aqui, então você consegue ter aquele tampão retrátil, você consegue puxar. Macaco chave de roda fica localizado aqui, e temos a parte de pneu step aqui embaixo. Vale a pena aquela recomendação que eu sempre digo para vocês, que se você tem um step aí embaixo, é interessante você também ter aquela chave especial, ter um cadeado ali para não roubarem. Para a gente fechar o porta-malas, é só dar um clique que ele continua, e ele tem sensor anti-esmagamento, então se por acaso vai esmagar, ele para e volta. Então, ele sempre vai reverter o processo aqui. Quer fechar de novo? Ou dá na chave aqui, ó, 2 vezes para fechar, ou clica lá também. Apertou 2 vezes, no caso apertei aqui na chave, e vai começar a fechar automaticamente. Vamos conhecer lá o interior e ver como que é o espaço interno de uma pessoa de 1,85 m. Bom, então, o conforto aqui é bem tranquilo, né? Eu tenho 1,85 m, eu regulei os 2 bancos do mesmo tamanho para mim, até para ficar real. A gente está gravando desse lado, conta que está contra a luz ali. Então você viaja com aqueles mesmos 4 dedos que eu mostrei da Compass. Então você percebe que aqui o interior é como o da Compass, ele é bem espaçoso, é tranquilo. Não tem aquele aperto do Renegade que vem quase a bater no meu joelho. O problema aqui de espaço interno é a lateralidade do carro, ele é um pouco estreito. Então quando eu venho aqui, ó, e sento no meio, acontece 2 coisas. Primeiro que eu bato a cabeça no teto. Então o assento do meio ele não é tão provido dessa redução aqui que ajuda a não bater a cabeça no teto. Ó, eu estou esbarrando o cabelo aqui dentro, então se der um pulinho com certeza eu vou bater a cabeça. E também olha quanto eu invado aqui, ó, do passageiro do lado. Então é um carro que, se a gente for ser frio, é para 4 adultos. Aí você vai falar, ah, mas todo carro é para 4 adultos. Mas tem carros que você consegue viajar em 5 adultos. Por exemplo, a Grand Cherokee, que tem uma largura um pouco maior, você viaja 5 adultos tranquilo. Então aqui, ainda mais por esse banco mais elevado, eu indicaria para 2 adultos aqui atrás, viajando confortavelmente com esse apoio de braço, que serve muito bem as 2 pessoas, e você viaja numa altura legal, numa visão legal, com espaço interessante aqui, e sem ter o incômodo de estar encostando em outras pessoas. Quando a gente fala aqui, ó, do vão livre, também ele é um pouco elevado, justamente porque o cardan passa aqui embaixo para tração 4x4, então ele é mais altinho, e quem vai aqui no meio não consegue ficar com o pé aqui, fica muito alto, então põe o pé para o lado e invade também o espaço lateral. Vamos ver um pouquinho da tecnologia que a gente tem aqui atrás? Bom, então aqui a gente tem a saída de ventilação traseira, abertura e fechamento das ventoinhas, temos um easter egg com a marquinha Jeep aqui, USB-C e USB-A são entradas USB aqui, potenciômetro de ar-condicionado aqui de trás, você consegue aumentar ou diminuir só o ar-condicionado de trás. Temos aqui, ó, tomadinha 110 e temos também uma tomadinha 12 volts. Lembrando que essa tomada 110 são 150 watts, então é para eletrônicos, não é nada de secador de cabelo, batedeira, nada disso, não vai aguentar, tá? Aqui temos um suporte de revistas, temos mais porta-revista aqui do lado com um porta-copo aqui também. O acabamento aqui atrás, gente, fica devendo bastante, ó, porque é plástico duro em cima, plástico duro e plástico duro. O único acabamento melhorzinho que a gente tem é nessa parte aqui do couro. E assim, eu acho um degrau nesse carro, porque, pô, é um carro que já tem, né, um valor um pouco maior do que a Compass, e a gente tem a Compass, tem o Soft Touch aqui. Então acaba devendo, ainda mais na versão 4x4, que é a versão mais cara, poderia ter o mesmo acabamento que a gente vai ver aqui na frente, que é um toque macio, aqui é só um plástico imitando isso. A gente tem mais um plástico aqui na parte da abertura do vidro, e temos os tweeters de áudio aqui. Airbag de coluna, temos aqui iluminação com os puxadores, as alças para você segurar, temos também airbag de cortina aqui atrás, temos lá atrás um vidro até que um bom tamanho para quem viaja ali atrás, e temos aqui um acabamento muito interessante na parte de bancos, né? Uma mistura de tecido, parece um alcântara, né? Com couro, e as costuras bem aparentes, essas costuras assim com esses desenhos, realmente a parte de costura ficou muito legal, muito bonita.
e o teto panorâmico que fica até aqui atrás. Então eu vou logo mais abrir para vocês verem como é que fica a visão aqui de trás. Então quando você põe para abrir aqui o teto solar panorâmico, a gente percebe que a cortina inteira é elétrica, né? A gente vem com ela aqui, ó, metade ela abre até aqui, é o primeiro clique. Se você der mais um clique aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ela abre por inteiro e aí você tem até aqui atrás, ó. Não é exagero não, gente, é um teto bem grande. Graças a ter esses 7 lugares aqui, eles conseguiram esticar bastante. Então o teto solar vem até aqui no fundo. Então você tem, parece literalmente um telhado de vidro. Isso aqui é um ponto bem positivo. Acho que merecia, né, nesse carro, além desse teto solar, aquele acabamento um pouquinho melhor aqui, porque tem itens muito interessantes. Quando a gente bota aqui, ó, para abrir, esse daqui não vai conseguir abrir. Sabe por quê? Porque ele é blindado. Então quando a gente tem vidros blindados, né, carros com vidro blindado, ele não abre o teto solar. É um teto panorâmico, mas ele não faz a abertura. Você ouve até trabalhar o motor aqui atrás, mas ele não abre, tá? Então a gente percebe que sempre que tiver um carro blindado, você não vai conseguir abrir nem os vidros traseiros, tanto por legislação no Brasil quanto pelo mecanismo, e também só vai abrir os da frente. O carro ele é inteiramente blindado, tá ok? Então você tem que puxar aqui essa trava que automaticamente o trilho corre. E aí esse trilho correndo você consegue entrar aqui. Você tem que deixar ela meio inclinada para não ficar também te atrapalhando na hora da entrada. Eu vou abrir o banco que eu tinha fechado aqui. Então vou abrir ele no primeiro estágio e vou tentar entrar aqui. A gente percebe o quê? Primeira coisa, para você rodar é meio complicado. Então eu já vou entrar na posição certa. Vou entrar aqui e vou me jogar aqui atrás. Eu tenho 1,85, como vocês sabem, então eu sofro nesses carros 7 lugares. Na verdade, o único carro que eu fiquei mais ou menos confortável foi na Volvo XC90. Bom, sentei. Agora o problema é quem vai na frente. Por quê? Supõe-se que para você colocar um cara de 1,85 no sexto e sétimo lugar, é porque os caras da frente realmente devem ter 1,90 m para cima. Então você jogar esse banco mais pra frente vai ser deixar também o cara da frente apertado. Então eu vou tentar jogar aqui, ó, de uma forma, ó, se eu jogar tudo pra trás, eu tô espremido aqui, preciso jogar um pouquinho pra frente, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar um pouquinho aqui pra tentar o meio termo aqui, ó. Ó, pra eu ficar mais ou menos confortável, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tive que jogar esse banco um pouco mais pra frente, pra não ficar pegando aqui. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma limitação do espaço ali na frente. Vai ficar um espaço mais ou menos como a Renegade. Mas eu achei até que nessa versão diesel, por mais que seja o mesmo carro e tudo mais, eu achei até um pouquinho mais espaçoso do que a que eu fiquei, que era a T270. Eu, lá na T270, não conseguia praticamente sentar aqui atrás. Era mais difícil de entrar. Pode ser que tenha sido a minha impressão, a unidade que eu peguei, não sei dizer. Mas aqui está um pouquinho mais espaçoso. Mas lembrando que eu deixei quase um dente aqui, ó, para frente. Se eu por acaso jogar isso aqui para cá, puxar tudo até o final e vir puxando aqui, ó, não tô nem respirando aqui. E olha que eu perdi daquele vídeo lá da Commander, eu perdi mais de 8 quilos, hein? Então, ó, aqui não dá para viajar, não tem condição. Fica muito apertado. E pensando que vai vir alguém aqui do lado, são para 2 crianças, literalmente. O porta-malas, ele é modular, então a gente consegue pôr o 6º lugar ou o 7º separadamente. Então, jogou para frente aqui, você tem que pegar nesse suporte que é um pouco longe aqui para sair, ó. Não é fácil não. É literalmente para crianças, pessoas menores aí. Vamos jogar então um pouquinho para trás. Jogou o trilho para trás. Com essa mão você puxa aqui e empurra para frente e você tem acesso de novo ao carro normal. Então vamos conhecer um pouquinho ali na frente para vocês conhecerem a parte de painel da Commander Diesel. Bom, estamos no interior aqui da Commander, né? Vamos conhecer um pouquinho. É a mesma vista do Compass, não tem muita diferença, vocês já viram o review do Compass. Mas o que acaba mudando aqui? Primeiro, os detalhezinhos aqui, ó, dos botões do painel são em dourado, do mesmo jeito que essa linha aqui é em dourada, né? Que no Compass é prata. Bom, a gente tem o menu principal, como vocês já conhecem, de atalhos. A parte de mídia aqui vai ser FM e AM. Aí temos aqui, ó, botão para conectar um celular e, consequentemente, você ter o Apple CarPlay. Conexão via USB. Aí em cima temos o Explorar.
e temos configurações de áudio, que você consegue jogar o áudio mais para trás, mais para frente, é bem fluido, tá? Essa tela é muito legal, esse painel de TFT também tem uma fluidez muito legal que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente traz para cá, então temos a parte de balança, de fade, joga o áudio para onde quer, o equalizador vai fazer a sua função, obviamente, de equalizar, então graves, médios e agudos. A adaptação de velocidade, conforme você vai acelerando, ela vai se adaptando. Execução automática, com a função de execução automática, o dispositivo USB são reproduzidos automaticamente, ou seja, tem um pendrive conectado aqui, entrou no carro, ele já vai dar o play sozinho. Vamos na parte de conforto, é exatamente o mesmo menu da Compass, então a gente tem aqui ó, a parte de redução de temperatura e aumento, aonde a gente quer o vento. Lá atrás temos aqui ó, bloquear e desbloquear, porque lembra que eu mostrei para vocês que tem a saída de ar ali, então você consegue também controlar se você quer ou não lá atrás, tá? Temos aqui então máximo para desembaçar dianteiro, traseiro, fluxo de ar permanecendo o fluxo que está aqui. Temos também desligar o ar-condicionado, sincronizar as temperaturas do Dual Zone e aqui a velocidade do vento que você vai querer, tá? Modo navegação, aqui a gente tem aquela vista já 3D, que é o sistema interno, que é bem fluido, como vocês já sabem. Né? É que o plástico está atrapalhando um pouquinho, mas é bem fluido. Aqui vai ser o acesso, então, quando o dispositivo está conectado, para você ter acesso aí ao Apple CarPlay e o Android Auto. Temos aqui a parte de veículo, temos uma opção de controles de câmera de ré, que a gente consegue ver aqui, que é uma câmera de ré com uma qualidade até que razoável. E se você tem um zoom aqui, você vê bem de perto se vai bater ou não no seu para-choque. O que mais que temos de informação aqui? Quando a gente fecha, temos o menu Off-Road, que é são páginas off-road, né? Então quando você entra aqui, ó, abrir páginas off-road, ela vai entrar, é um aplicativo que a Jeep instalou. Então o ângulo da direção está para a direita, está para a esquerda. Isso daqui você, quando liga o carro aqui, ó, você percebe que quando você vira aqui, ó, vira um pouquinho o volante, 10 graus para a esquerda, ele vira lá. Joguei aqui, ó, 0 grau para cá, ele vira também. Então conforme você vira, ele vai mostrando ali. Vou desligar para não ficar um cheiro de diesel aqui na concessionária. Esperar ele inicializar, ele tem essa animação, é legal até para mostrar para vocês. E aqui também temos uma animação escrito Commander na hora que você liga, bem legal também. Bom, nos menus off-road que a gente estava falando, a gente tem então a parte de direção para onde está, medidores e acessórios, ou seja, na hora de você estar fazendo a trilha, né, para você ver como que o carro tá, o inclinômetro para saber o ângulo e consequentemente não correr o risco de virar o carro, e o Select Terrain, que é o terreno que você quer. Então, por exemplo, no Snow, você muda aqui, a animação vai mudar lá também para neve. Vou mudar aqui para Sand ou Mud, ele vai mudar também. Então, essa parte da animaçãozinha, bem legal. E ele vai te dar também latitude, longitude e altitude. Se a gente jogar em alto, ele vai voltar para o modo normalzinho ali, que é o modo automático. Uma coisa interessante é que se você troca isso aqui meio rápido, ele trava a animação. Então, tem que ir devagar. Ó, tá no Snow lá travado, vou jogar em Snow de novo. E agora eu vou jogar em alto. Ó, voltou. Então destravou. Dá um bugzinho se você faz isso muito rápido. Nesse modo alto aqui, que ele vai estar te mostrando aqui, conforme você vai mudando o terreno, peraí que saiu aqui. Conforme vai mudando o terreno, então pus Snow aqui, ó, ele vai mudar para Snow aqui no cantinho também. Bom, aqui temos os apps, então temos favoritos, os apps no caso do Off-Road que está instalado, gestão de dispositivos, Android Auto. Lista vazia, categorias de áudio, informações de conforto, são atalhos na verdade para você chegar aos menus, e o Android Auto já está aqui com um botão rápido acesso na tela. Aqui embaixo temos aqueles itens que eu já citei, né, no outro review. Então você desliga aqui o controle de tração, o Lane Assist você liga e desliga aqui, o sensor de estacionamento você liga e desliga aqui, e esse daqui é o assistente de estacionamento, né, o Park Assist, para você conseguir fazer a manobra. Você liga ele aqui com o carro ligado, dá a seta, quando você dá a seta ele encontra a vaga, você escolhe o tipo de vaga que você quer, você deu a seta, ele vai começar, você vai dar ok, ele vai começar a fazer a manobra sozinho, tá? Então com isso a gente conclui essa parte aqui da tela, temos informações de hora e temperatura ali em cima. Coisas meio chatas na Commander, quando você, por exemplo, você entra no carro e desligou o Lane Assist, eu não quero que fique puxando a direção, dirigindo sozinho e tudo mais. Toda vez que você entra no carro você tem que dar um off aqui, ele não permanece.
Eu fiz esses testes, tem teste da Commander na estrada, dirigindo sozinho, todos com motor a gasolina. Então dá uma olhadinha se você tiver interesse em ter mais informações específicas sobre essas ferramentas na estrada, tá bom? Temos aqui embaixo todos os controles que a gente controla a tela também. Então, começando por volume, liga e desliga a tela, minha temperatura daqui, temperatura do passageiro de lá, do Dual Zone, aonde a gente quer mandar o ar, tudo igual na tela, tá? Aqui embaixo a gente tem o USB-C e o USB-A. E temos o botão de Multi e Screen Off para desligar a tela numa viagem, você não ficar com a luz às vezes durante a noite. Seus filhos querem dormir e você está pentelhando com essa luz. Bom, vamos falar um pouquinho do conjunto do câmbio aqui. A gente tem 8 marchas, né? Temos um botão atrás para mexer na alavanca. Automaticamente quando a gente põe na ré, já entra, né? Tanto o sensor quanto a câmera de ré. O sensor ele dá uma animaçãozinha aqui também para você visualizar. Se você dá um off por acaso no sensor de estacionamento, ele fica aí, ó, Park Sense desligado, ele não te mostra nada, tá? No neutro, a gente tem acesso aqui, ó, puxando a alavanca em neutro e em drive. Quando a gente chega em drive, jogou para a esquerda, troca as marchas individuais, ó, para frente e para trás por aqui, tá? Esse é o modo manual do câmbio, ou também você pode fazer isso pelas borboletas aqui atrás do volante. O modo drive normal é para a direita, jogou para a direita no modo normal, e no parking de estacionamento. O freio de estacionamento, gente, é um freio de estacionamento no botão. Então você tem que fazer, você tem que apertar aqui, ó, jogou para frente, ó, desacionou. Puxou, acionou. Então não tem o pedal de freio de pé aqui do lado esquerdo, como a Jeep sempre teve, não existe, tá? É no botão. Aqui a gente escolhe o modo de terreno. Aqui nós temos as opções igualzinho no Compass, né? 4WD Lock, 4WD Low, né, que seria a reduzida, controle de descida, diferencial locado e o modo Hold para você ser rebocado. Então a gente tem aqui, se você quiser mais informações sobre isso aqui, para não ser repetitivo, dá uma olhadinha nos vídeos também da RAM e tudo mais, eu explico a função de cada um deles na prática, tem situações off-road. E eles têm carregamento por indução aqui também. Situações de reduzida você só vai usar quando realmente o carro necessitar disso, que é em situações off-road, não precisa usar reduzida na cidade, nem pode, porque você pode prejudicar o seu semi-eixo, tá? Na hora de rotacionar as rodas, elas vão ter achando que está num terreno deslizante, que é um terreno arenoso ou de terra, e aí cria algum problema. Então reduzida só em situações 4x4 e subidas, lugares que precisa de mais potência. Temos 2 porta-copos, suporte para chave, que pode ir aqui no meio, né? Ninguém nunca põe aqui no meio, mas enfim, pode ser. Temos aqui um porta-carteira aqui. Quando a gente abre aqui, ó, é isso que eu já tinha reclamado na última vez, vou reclamar de novo, o acabamento desse porta-treco, né? Plastiquinho da Shopee aqui, poderia ser melhorado essa parte aqui de plástico, e aí dá acesso a esse porta-objeto que é relativamente pequeno, tá? Então poderia ter um acabamento em veludo, não tem nada aqui. É uma borrachinha embaixo e um plástico duro aqui, tá? Que mais de informações nós temos aqui na tela? Nós temos todos os controles que você comanda por aqui e todos os controles de assistente de dirigibilidade também aqui. Tem um vídeo que eu mostro o ACC em funcionamento na estrada, como ligar o seu ACC e fazer funcionar, vale a pena você dar uma olhada, tá no meu canal, foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei da Commander. Então tem ele na estrada funcionando. Temos aqui as borboletas atrás, mais e menos, e temos aqui os menus. Então quando a gente clica, por exemplo, nesse menuzinho aqui desse modo layout, ele muda lá para o modo layout, que eu vou conseguir visualizar várias informações, e aí eu consigo manipular da esquerda para a direita os menus por aqui, tá? Então eu vou sair desse modo aqui e vou indo só para baixo, tá? Então eu vou indo, ó, esse modo aqui é o modo de painel de instrumentos. Se eu ponho um para a direita, temos a pressão de pneus, temperatura, o Arla e economia. Um clique para baixo, a gente tem o Trip A e Trip B, tá? Na média do carro. Temos o modo de piso aqui que a gente está usando, está no modo Snow. Se eu jogar aqui para baixo no modo automático, ele também vai desligar o controle, vai ligar o controle de tração e vai ficar no modo alto ali de terreno, tá? Embaixo você tem os dispositivos de mídia, mensagens de erro e também aquelas configurações que quer colocar o que na direita, na esquerda e assim por diante. São menus que você pode mudar, por exemplo, a hora, o clima ali, você põe o que você quer em cima, embaixo, de um lado do outro, tá? Um clique para baixo a gente tem o velocímetro nessa conformidade aqui, que é um pouco mais né, você ter tradicional com
com ao centro ali a quilometragem digital e a direita analógico com conta-giros também. E um clique para baixo a gente vem para a parte de economia de combustível. Então você pode fazer a média quanto à autonomia dele, e aí um clique para a direita vai para o painel de instrumentos. Então o primeiro estágio desse daqui, da informação do veículo, vai mostrar a economia de combustível. Um clique para baixo a gente volta ao menu de percurso, que é o Trip A e Trip B, e assim sucessivamente. Aqui atrás, como todos os carros da Jeep, eles reaproveitam aquele botãozinho lá. Você troca a estação de rádio e troca os menus aqui. E nesse aqui você aumenta e abaixa o volume e também troca as frequências de rádio, por exemplo. Alguns alertas aparecem todos na tela digital, ou seja, eu estou com a porta aberta aqui, ó, abrir, fechar. A bateria está um pouco baixa, então acendeu ali a luz de bateria. Temos o freio de mão acionado e coisas do tipo. Aqui em cima nós temos a parte de iluminação, então você pode, quando está com uma porta aberta, né, no caso a porta de trás está aberta, fecha para mim por favor, Cris. Com essa porta fechada vocês vão ver que tem duas opções. Ó, ela escureceu só uma das duas, porque a minha está ligada aqui, ó, individualmente, então você liga individualmente aqui. E tem esse botão que você pode deixar no on, que é quando a porta, por exemplo, se está no meio, quando a porta está aberta, ele liga junto. Aqui no lado esquerdo ele permanece ligado 100%, aqui só quando a porta estiver aberta e aqui sempre desligado. Ou seja, se eu abrir a porta, não acende. Aqui nós temos abertura e fechamento da cortina. Então vocês estão vendo lá, ó, o teto panorâmico está fechando a cortina. No caso, como esse carro ele é blindado, ele não abre o teto solar. Se fosse sem ser blindado, ele abriria. Então quando você dá um clique aqui, ó, um clique só também, automaticamente ele abre tudo. Aqui seria o clique para abrir ou fechar o teto solar. Como é blindado, não abre, vocês veem só o motor funcionar, mas não acontece nada. O motor está rodando, parece que em falso, é como se não tivesse a correia que abrisse aqui. E ele completa a função inteira, ele vai o tempo certinho. E aqui nós temos um botãozinho que seria para abrir, sabe só o teto solar só um pouquinho assim? Então, mesma coisa, faz barulho, mas não funciona porque é blindado. Os microfones, eles ficam localizados aqui, para quando você for fazer uma chamada de áudio. E uma economia da Jeep, que eu sinceramente não entendi, foi colocar esse porta-óculos aqui nas alças, né? Tirou do motorista a alça para se segurar, e poderia ser, né, embutido aqui, o porta-óculos aqui, ou até mesmo aqui. Acabaram colocando do lado direito para falar só que, para não falar que não tem. A abertura aqui, ó, de iluminação é em LED, já dos para-sóis. Temos o menu SOS aqui e também você liga e desliga a parte de fotocromia do retrovisor aqui, tá? Atrás ele já tem aquela câmera para o sensor anti-colisão. E aqui embaixo nós temos tem até um joguinho de porcas originais aqui. E temos também um acabamento bem simplesinho na parte do porta-luvas, não tem nenhum revestimento aqui, é no plástico duro mesmo. Som assinado é interessante, tá? Temos uma qualidade de som Harman Kardon, então uma marca bem interessante de áudio. Abertura dos vidros, esquerda e direita dos retrovisores. E se você quiser saber como você rebate os retrovisores, você tem que rodar até o final aqui, que aí ele vai rebater os retrovisores. Rodou para o meio, para de rebater. Abre e fecha as portas, tranca e destranca todos os vidros, abertura traseira, abertura dianteira. Aqui é a parte que envolve, né, ligar e desligar os faróis. Então aqui está desligado, aqui é só aquele DRL, aqui é farol baixo, modo automático. E se você dá um clique aqui, você liga a neblina. Aqui você consegue aumentar, subir e descer um pouquinho a angulação dos faróis, né, um pouco para cima, um pouco para baixo. E aqui você dimeriza a parte de painel, né? Então aumenta e diminui o brilho do painel. Quando está no modo automático, passou um carro, por exemplo, veio uma luz de contra, ele abaixa. Passou o carro, ele sobe. Então esse modo automático funciona muito bem para aquelas estradas, principalmente que você utiliza farol alto. Você pode jogar o farol alto aqui para frente, né, na manopla, e estando no modo alto, ele vai ficar em farol alto. Quando passar o carro, ele abaixa sozinho também, mas precisa que esteja aqui no modo alto. As saídas de ar são por aqui, bem discretas. O acabamento em tecido meio alcântara, com esse emborrachado aqui na frente, o acabamento é primoroso, é muito interessante. A gente tem um soft touch inclusive aqui em cima, um couro aqui embaixo. O plástico duro fica restrito só para a parte de baixo, como deveria ser lá atrás também. Mas a gente tem aquele plástico duro lá, que eu acho, na minha opinião, que foi uma economia besta aí da Jeep
num carro desse porte. Inclusive, esse acabamento ser de plástico duro. Tudo bem que ele acompanha toda a porta, né? Mas enfim, o Black Piano com todo esse acabamento não condiz com o restante da porta. Então vamos falar um pouquinho do motor agora lá na frente, vou mostrar para vocês em detalhes, ver a parte de consumo de motor e também de torque. Vamos comigo. Vamos falar um pouquinho do motor desse carro. É o motor TD380, já presente na Fiat Toro e também na Renegade Diesel. É um motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos com 38.7 kgfm de torque. É um motor com muito mais torque do que cavalos, então ele vai ter um 0 assim até que um pouco deficiente comparado ao motor gasolina. Ele vai ser de 9.5 segundos de 0 a 100. O consumo dele, por exemplo, na cidade já vai ser mais interessante. Vai chegar a uma faixa de 8,5 na cidade e pode chegar a fazer 12, 13, até 14, dependendo do seu pé, na estrada, mesmo com esse peso um pouco mais exacerbado aí. A autonomia também vai ser interessante, vai chegar na faixa aí dos 800 km se você souber dosar o pé. Então é um conjunto que é interessante, já é confiável da Jeep, da Fiat também. Uma coisa só que eu tenho de crítica é que poderia ter os braços pantográficos aqui para você não ter que segurar essa tampa aqui que é um pouco pesado e tal. Então poderia ter os braços pantográficos, mas como eles aproveitaram o mesmo sistema que já tinha na Toro, que era dessa forma, e na Renegade, mantiveram aqui a tampa de capô normal. Bom, então como vocês viram, um dos diferenciais interessantes é a tração 4x4. A gente tem alguns modos de terreno que permitem também com que você, no seu estilo de vida mais adventure, você tenha, por exemplo, um modo mud, sand, ou seja, para você usar na terra também, em areia e tudo mais. Então isso pode ser interessante no seu dia a dia, até para fazer uns passeios e conseguir explorar um pouco mais em viagens. Não é um carro para você fazer trilhas pesadas, mas é um carro interessante para esse estilo de vida mais adventure. Quando a gente fala de motor, o powertrain desse carro, né, temos o mesmo motor diesel, já turbo diesel que vocês conhecem, que está presente na Fiat Toro, que está presente na Renegade. Temos aqui o TD380 com 171 cavalos e 38.7 kgfm de torque. Temos reduzida, então você pode utilizar numa situação de subida de pedras e rochas, a reduzida pode te auxiliar. E é importante você saber a hora de utilizar essa reduzida para não forçar o seu powertrain, o seu conjunto de motor e câmbio. Então é importante você saber como utilizar os modos de terreno, pode ser bem importante, bem interessante para um uso e um estilo de vida mais adventure. A gente está falando também de um consumo, uma relação custo-benefício de peso-potência mais interessante. Esse carro com motor a gasolina tem um consumo mais elevado, como vocês viram até mesmo nos vídeos que eu pude gravar e fiquei 7 dias com ela testando, fizemos viagem, vocês puderam ver como que ela tem esse rendimento em situações mais fora de estrada e também em viagem. Aqui, ele por mais que tenha 170 cavalos, 15 cavalos a menos do que na versão TD270, a gente passa a ter um carro com muito mais torque na estrada e uma economia de combustível mais interessante. Nesse momento, o diesel está mais caro, você tem que pôr na balança se para você o conjunto diesel, que custa também mais caro na hora de você retirar da concessionária, pode ser uma opção para você ou não. Tá? O interior, a parte de tecnologia, tirando os modos de terreno e o 4x4, eles têm a mesma configuração da Commander com o motor TD270, que é o motor a gasolina, que está presente na Renegade, na Compass e assim por diante. Você tem que pôr na balança se para você é um bom custo-benefício, se você precisa desse uso mais 4x4 e também que é uma economia de combustível maior. A parte de espaço, 7 lugares, vai ser exatamente a mesma do que na versão com motor a gasolina, então você tem que avaliar mais a relação powertrain, ou seja, motor e câmbio para você. Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveita e deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui o que você acha da versão TD380 da Commander. Eu estou aqui na Divena da Ricardo Jafé, pode ser uma boa dica para você vir fazer um test drive. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!